Começou mais um Tá Beleza podcast, tudo sobre bem-estar, saúde mental, estética, apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, a fera do transplante capilar no país, meu amigo Dr. Joel Lacerda. Tá tudo tranquilo? Pô, 100%, graças a Deus. Do teu lado, então, nesse podcast. Que isso, hoje tu chegou Meu dia fica tranquilão. Tu chegou aqui embrasado hoje. Isso aqui é aula, parceiro. Aula. Tô aqui aprendendo. Tô no intensivão. Não mete essa. E hoje a gente tem um convidado, Dr. Joel. E assim, ele vai falar pra muita gente. A gente já passou por isso. A maioria das pessoas hoje também já passou por esse problema. A gente recebe hoje aqui no Tá Beleza Podcast psicólogo, especialista em relacionamento e principalmente em separação, em fim de relacionamento. Doutor Thomas Schultz, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre términos hoje e superação. É verdade. Porque, assim, o grande lance do divórcio, né? Você já se divorciou, né? Eu também. Acho todo mundo, né? Exatamente. Porque, assim, a questão do término, o fim do divórcio é o seguinte. Por mais que a pessoa queira se divorciar, seja da vontade dela, o rompimento é um momento muito complicado e, na maioria das vezes, traumático, né? Eu estava dizendo isso até com uma paciente minha ontem, que a gente subestima o término, né? A dor que a gente sente. Eu acho que quem já passou por um divórcio, por um relacionamento longo, sabe que é uma das dores mais intensas que você vai passar na sua vida. Eu sempre digo, se você foi capaz de superar o fim de um relacionamento longo, você é capaz de superar qualquer coisa na sua vida. Mas assim, isso não tem preparo, né? Isso acontece. E é aí que o teu trabalho entra. Não tem um preparo, mas tem como você fazer muita coisa errada. Tipo, ficar stalkeando a outra pessoa, vendo com quem a outra pessoa já tá saindo, se comparando com a nova mulher, o novo cara que a outra pessoa já tá. Interessante, né? E acontece muitas vezes também, né, da pessoa se separar, os anos passarem, 5, 10, 15 anos, e mesmo a pessoa já estando separada com outra ou outro, vai lá e continua stalkeando, pesquisando, querendo saber o que o ex está fazendo, né? É muito comum isso. É um processo obsessivo. Você fica alimentando, na verdade, a sua curiosidade e você não consegue sair daquilo. Agora, o divórcio, de uma certa maneira, hoje ele é mais comum. Antigamente as pessoas tinham esse tabu, né? De se divorciar. A sociedade olhava de uma forma já meio atravessada. Pô, ela é divorciada. Ih, o cara já é mulher desquitada, ele desquitado, coisa e tal. Hoje em dia não é mais assim. Essa facilidade para se divorciar que existe hoje, né? Os processos são mais simples, apesar de caros, mas são mais simples. Isso banalizou o fim do casamento? Olha, com certeza sim, você usou a palavra certa, que é essa facilidade. Sempre que tem uma facilidade, as pessoas não levam tão a sério. Então o que acontece não é só que as pessoas se separam com muita facilidade, mas elas casam também com muita facilidade. Elas tratam ali o casamento como se fosse um namoro. Isso. Porque o namoro, eu acredito que, na verdade, é uma porta de entrada para o casamento, para você ter uma certeza absoluta ali do que você está fazendo. Mas muitas pessoas quase que pulam a etapa do namoro e já saem ficando noivos e já saem casando em alguns meses. Agora tu tocou de discussão porque eu lembrei de uma coisa. Eu conheço pessoas que são assim. E aí, inclusive, eu também já fiz isso, né? Conheceu, se apaixonou, sentiu, casa. Tem gente que funciona com alguns, dizem esses que funcionaram. Mas eu acho que isso, na verdade, é meio tópico. Vamos ser mais pragmático. Esse é o caminho? Se apaixonou e casou? Eu acho que não. Acho que a gente tem que conhecer a pessoa de fato. Porque na paixão a gente idealiza muito. A gente vê só aquilo que a gente quer ver. A gente não vê os defeitos da pessoa. Sabe quando é que a gente vê de fato quem a pessoa é? Quando casa. Não. Quando a gente vai... Quando casa também. É verdade. Quando casa também. O dia a dia muda, né? Mas é exatamente nisso. No dia a dia, na rotina, quando você acorda, você vê as manias da outra pessoa, como é que ela lida ali com as frustrações, quando dá um problema em casa, quem é que resolve? O cara que você casou, vamos supor que seja um relacionamento heterossexual, ele é proativo? Ele resolve os pepinos que dão em casa? Ou ele passa tudo pra você e você resolve como se você fosse a mamãe dele? Entendi. Então, outra coisa também, é bom frisar aqui pro público que está falando de divórcio, mas é a questão mais formal, né? Acho que toda união, né? Assim, até de namoro muito prolongado,
e muito, assim, pessoal, você é meu grude, né? O pessoal fala muito isso hoje em dia, né? De muita fidelidade, muito fechamento. Acho que essa separação é dolorosa igual, não é? Então Sim. serve até para o namoro longo, serve essa conversa. Serve para namoro longo, serve para namoro curto também, na verdade. O que você falou uma palavra muito interessante, que é grude. O grude, o que a maioria das pessoas acredita sobre relacionamentos? É que você se funde com a outra pessoa. Que dois se tornam um só. Qual o problema de você acreditar nisso? É que você acredita que você perdeu a sua individualidade. O que acontece se a outra pessoa vai embora? Você se torna uma metade. E aí que vem as músicas. Metade da laranja, alma gêmea. Isso é romântico, mas é péssimo. Porque indica exatamente isso, que se vocês terminarem, você vai ser uma metade eternamente em busca de outra metade. Sim, entendi. E é o oposto do que eu acredito que uma pessoa deve ser. Ela deve ser um ser completo, se unindo com uma outra pessoa para completar e formar um terceiro elemento, que é o elemento casal. Eu acredito que tem 3 pessoas no relacionamento. Você, a outra pessoa e o casal. 3 elementos, na verdade. Você traz os seus gostos, hábitos, a outra pessoa a mesma coisa. E vocês criam os hábitos e gostos do casal. E é muito louco isso, porque quando eu me divorciei, por exemplo, eu achei que eu gostava de várias coisas que eu vi que eu não gostava. Na verdade, eu gostava de fazer aquilo no casal, com o casal, com a minha ex-mulher. E aí, quando eu me separei, eu vi que aquele gosto não era meu, era nosso. E aí eu tive que redescobrir... E que era prazeroso, né? Era prazeroso. Mas aí eu tive que redescobrir o que, de fato, eu gostava de fazer, sozinho. Isso é muito importante. Porque assim, você cria um hábito, né? Você cria um cotidiano do casal, mas você não cria um cotidiano seu. Isso é importante mesmo. E aí, de repente, isso daí até é um fator complicador, né, Thomas? Porque aí você vai esquecendo do que você precisa como indivíduo, né, não? Exatamente isso. Esse que é o problema. A gente tem essa noção de perda de individualidade, perda de privacidade, o que é seu é meu, você entra aqui, eu entro aqui. Existe uma fusão, mas são 2 pessoas. Como é que você vai se fundir com outra pessoa dessa forma? Aí os amigos são todos os mesmos, aí a família se torna uma só, se torna tudo um só. É por isso que as pessoas ficam tão destruídas quando elas passam por um término. É como se você tivesse perdido, na verdade, a sua vida. É verdade. Agora, por um outro lado também, né? Porque às vezes o casal passa a conviver muito com o entorno, né? Amigos dele, amigos dela, família dele, família dela, e começa a se fundir mais. Eu acho que o casal também precisa ter momento deles, né? Construir momentos de prazer, lazer, felicidade também juntos. E isso também, é porque conviver com o entorno faz parte. Mas com o filho fica difícil. Excessivo, né? Quando vem o filho fica difícil. Não, mas aí já muda de figura. Aí muda completamente os papéis. Porque relacionamento é isso, são papéis. Você tem um papel aí do namorado da namorada, namorado da namorada, namorada da namorada. Mas você tem um papel também dos indivíduos. É por isso que é tão importante você ter a sua vida, por exemplo, pessoal, sair com seus amigos, ela sair com as amigas ou com os amigos. Para você ter justamente esse momento de individualidade. E aí que entra o problema de relacionamentos com pessoas ciumentas ou controladoras. O que é o controle? Na verdade, é um isolamento para te controlar e não te expor a outras pessoas, ao seu social. Então você perde a sua individualidade quando você está com uma pessoa muito controladora e ciumenta. Você tem que parar de falar com certas pessoas que ele ou ela tem ciúmes. Você tem que parar de sair. Enfim, a pessoa te isola socialmente. E aí você vive para o casal apenas. E aí você perde a sua individualidade. Essa questão hoje muito moderna de rede social e tal, faz parte do casal ter acesso a tudo e querer mexer e tal. Quer dizer, o que eu penso como leigo? Eu acho que é bonitinho você ter a senha do teu parceiro. Mas não é fazer mau uso dela, né? O cara vai no banheiro, pega e fica olhando. Pode atender um telefone e ver, amor, vê para meu... Aí chegou ali o iFood, não sei o que, ela vai... Eu acho que é normal. Num casal tem que... Eu acho que pode haver isso, né? Sem problema. Para fazer mau uso, como é que funciona isso no dia a dia? O que você tem visto? E qual é a sua fórmula para que fique mais saudável essa relação com relação a isso? Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acredito que o acordado não sai caro. É sempre assim. Se você quer ter a senha do meu celular, pode ter à vontade. Minhas ex-namoradas, ex-mulher têm senha do meu celular. Mas não é para quando eu for no banheiro você ficar vistoriando e monitorando as minhas conversas. Até porque tem conversas com os meus amigos, que eu digo um bando de coisa, que é da boca para fora.
e que não é para você levar tanto em consideração. Então, se você vê, você vai interpretar de uma outra forma. A pior frase que tem no relacionamento é quem não deve, não teme. Exatamente. Exatamente. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Tem também o que procura, acha, justamente. E o que procura, acha. E essa frase também é verdade, porque você acha algo que nem existe. Exatamente. Você cria na sua cabeça algo que não existe. É claro que tem pessoas que não são confiáveis. E aí você fica extremamente insegura, e aí você fica tentando procurar sempre no celular da outra pessoa. Mas você tem que saber com quem você está se relacionando. Se for uma pessoa confiável, que nunca te deu motivos para nada, e mesmo assim você querer invadir a privacidade, diz muito mais sobre você, sobre a sua insegurança e os seus ciúmes. Eu acho que tem que ter um acordo. Esse dá motivo, às vezes, será que realmente há um motivo real? Ou é o motivo que ela achou que houvesse? Também. Então, vamos falar das redes sociais? De vez em quando, por exemplo, você tá com uma pessoa e outra pessoa fica curtindo foto, sei lá. Tem uma mulher, tá com um cara, e o cara fica curtindo foto de bunda, fica curtindo foto de mulher de biquíni. Ele tá dando motivo para ela começar a ficar incomodada. E isso acontece muito também porque a mulher tem um parâmetro de comparação de autoimagem. Então, se ela tá um pouco acima do peso, se ela não tá se sentindo bem com ela mesma e vê o parceiro curtindo foto de um bando de mulher de biquíni com o corpo ali praticamente inalcançável, ela começa a se sentir mal por aquilo. Será que ele valoriza aquilo? Ele não valoriza? Não me valoriza? Então, começa a gerar um conflito enorme e uma insegurança maior ainda. Então, eu sempre acredito que se você está incomodada com o comportamento do seu parceiro, conversa com ele. E tem coisas... Pelo menos na minha cabeça, se estou certo, se estou errado, eu não sei. Mas assim, que são perfeitamente evitáveis, né? O cara fazer isso, sabe que vai arrumar um problema. Como se, a mulher vai começar a curtir fotos de um cara especificamente direto, você vai arrumar ideia. Se for, desculpa, mas se for ao contrário, vamos supor, você tem um casal, a mina é gata na rede social, e tem um cara que fica curtindo na rede social dela, ou vários caras. Aí o cara fica com ciúme dela porque ela publicou e outra pessoa curtiu ou comentou. Eu acho complexo, mas como é que faz? Isso acontece muito. Aí o cara fica mandando foguinho e tal. Foguinho, Cabe a ela alimentar. Não tem. Isso daí tem um contexto. Eu confesso que eu, lá atrás, eu não atentava para isso e passei justamente... passei a tomar cuidado do pouco uso. Em raríssimas exceções, não tem nada a ver com foguinho, pessoas. velho. Eu só coloco foguinho, colocava, né, em foto do Botafogo. Agora, Que agora é fogão, não pode mais botar um foguinho, né? Tomara. Enfim. E assim, tem um código hoje de reações nas redes sociais que é bom as pessoas tomarem cuidado. Eu nem sei disso, nem sabia. Tem códigos. Não sabia disso. Tem determinados emojis, umas carinhas, que é melhor não usar. É verdade. Com certeza, é verdade. Por exemplo... Cara galã, famoso. Não, que galã, onde? Não, mas Agora a voz. eu eliminei os outros. A carinha só rindo, ou rindo chorando, soquinho, e tipo assim, glória a Deus. Deletou. Obrigado. O resto eu não uso. Não uso. Pra evitar qualquer tipo... Ou se é coraçãozinho pra alguém da família, pra alguém da família, ou algum amigo muito próximo. Amor, eu acho que a partir desse momento, essa relação vai ficar tranquila, porque eu tô tendo uma aula aqui como se comportar devidamente na rede social. Não, mas eu já tive problemas, sem ter nada a ver com peixe, mas eu entendi que realmente dava margem pra isso. Porque eu não estava por dentro desse contexto, desse código. Então, eu falei assim, caramba, então, mas como é que faz, então, quando a pessoa... Assim, você tem uma rede social... A minha é profissional, mas tem cara que publica, que eu acho que tem direito de publicar, ele tomando um drink, ele um prosecco da vida. É muito comum isso. Aí vai uma menina lá e curte o cara. Daqui a pouco vai uma outra, Aí como é que ele faz? Ele deleta, ele não faz, a gente tem que não saber publica? O que a gente controla e o que a gente não controla. A gente não controla a reação das pessoas, mas a gente controla como a gente vai reagir ao comportamento das outras pessoas. Sim. Se ela publicou um foguinho, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Você vai curtir de volta o foguinho dela? Você vai alimentar aquele comportamento? Eu sou a favor de ignorar o comportamento. Sim, legal. O comportamento ignorado, ele tende a não ocorrer novamente. É melhor ignorar ou responder com formalidade?
O que você acha? Olha, eu prefiro ignorar. Porque a formalidade dá brecha para interpretação também. Entendeu? É que nem mão na bola. Eu tô estudando. É que nem mão na bola e bola na mão hoje. Cada juiz interpreta de uma maneira. Uma aula. Pois é. Não, mas é verdade, assim. E eu vou falar um negócio que é real, é sério. Eu conheço um cara que ele gostava de ficar curtindo, comentáriozinho, mas ele nunca tinha traído a namorada. Era a mulher dele, namorada, mas morava junto com ele. Cara, ela já tava com tudo já arrumado, mala pronta pra deixar a casa dele por causa de comentário e curtida. Entendeu? Por causa dessa... Ela, mas dele ou de outras pessoas no dele? Não, ele... Não é nada a ver. Ele pegou várias curtidas, comentáriozinho, palminha pra foto que era melhor não bater palma, sabe assim? E ela pegou várias coisas do tipo. Aí ele deu a explicação dele. Ele realmente nunca tinha se relacionado com ninguém. E não deu rede social. Mas isso deu um problema que tava tudo arrumadinho pra ela sair de casa, cara. Pra ele reverter esse processo, foi uma coisa... difícil. Você sabe por quê? Porque existe a diferença entre traição e infidelidade. Traição é o ato de você ficar com uma outra pessoa. Infidelidade pode ser isso. Ela pode ter, na verdade, interpretado isso como uma infidelidade. Ele foi infiel. Ele estava dando brecha ali para outras pessoas. Porque, por exemplo, o cara conversar com outra mulher no direct é traição? Não. Mas aí infidelidade. A não ser que ela soubesse, né? A não ser que ela soubesse. Então, é tudo uma questão de acordo. Né? Se o cara faz escondido e ela descobre que ele tava de papinho com outra mulher, depende do conteúdo também, do teor da mensagem também. O cara mandar nude ou a mulher mandar nude pra ele, isso é traição? Não, mas é infidelidade. Entendi. Então você tem que saber que existe uma diferença e o que você considera de fato uma infidelidade. Porque eu não posso dizer o que é aceitável e o que não é pra você, só você que pode saber. Mas o que eu vejo muito é muito homem, por exemplo, em relacionamento... A mulher reclama do comportamento e mesmo assim o cara continua. Cara, pra que você quer dor de cabeça na sua vida? Por que você tá criando essa situação onde você vai ter mais dor de cabeça no seu relacionamento? O que é mais importante? É você abrir e escutar a sua mulher, a sua companheira, ou você continuar curtindo essas fotos dessas mulheres que você nunca vai pegar? É verdade, faz sentido. Com certeza. É verdade. Agora, a traição ainda é o maior motivo de separação, de fim de relacionamento? Não, porque tem muita traição que ocorre e ninguém descobre e não tem separação. Mas quando descobre? Quando descobre, sim, mas tem muitas pessoas que perdoam e voltam. Entendi. Muitas pessoas. A falta de sexo. dinheiro, falta de sexo. São motivos... Falta de sexo é um problema gigante. E quando a gente fala de falta de sexo, a gente pensa muito, né, que o homem que está sofrendo por isso. Como eu atendo muito casal heterossexual, geralmente quem sofre mais por isso é a mulher. Porque quando ela perde o tesão no cara, isso significa que é praticamente impossível ela retomar esse desejo. Praticamente, não estou dizendo que é impossível. Porque o que representa aí a falta de desejo da mulher? Na verdade, muitas vezes é uma perda de admiração no cara. É quando o cara se acomoda, quando o cara não corre mais atrás das coisas, quando ela assume os papéis no relacionamento, quando o cara perde a proatividade, quando ela entra num papel de mãe. Existe uma dinâmica nos relacionamentos chamada de codependência e dependência, que é quando uma pessoa que é codependente, ela fornece muito, ela faz tudo, e a outra pessoa entra no papel de dependente, ou seja, só suga e só recebe. Essa relação, infelizmente, ela se encaixa, mas ela não é funcional. Porque uma pessoa está dando muito e outra pessoa só está sugando. Então, quando a mulher se torna codependente, geralmente ela perde o desejo e a atração no cara. Porque o cara se acomoda, o cara vira passivo. Outra coisa que eu vejo acontecendo muito é mulheres que são mais controladoras. Sabe aquela mulher que é super independente profissionalmente, emocionalmente. Ela arranja um cara que não é tão ali controlador, que é um cara mais permissivo, um cara mais passivo. E aí ela exerce uma dinâmica de poder maior sobre esse cara. E muitas vezes ela perde o interesse. Porque ela gostaria que o cara tivesse mais pulso firme, assim como ela. Entendi. É engraçado isso, né? Porque às vezes a mulher é independente, emocionalmente principalmente, né? Uma autoestima muito elevada,
mas não quer um cara para ela controlar. Ela é controladora, mas ela não quer um cara para controlar. Exatamente. Como é que Isso pode? acontece muito na cama. É uma pergunta que eu sempre faço para mulheres que são muito controladoras. Eu penso, como é que é na cama? Você gosta de controlar ou você gosta de ser controlada? E muitas vezes ela gosta de ser controlada na cama. Porque ela controla tudo na vida dela. Ela é uma mulher super bem sucedida, ela tem que controlar as coisas. E nesse momento na cama ela quer ser controlada. Ela não quer controlar, é um momento onde ela simplesmente relaxa. Tem que chegar lá e relaxar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E aí quando ela tá com um cara que não é um cara de pulso firme, um cara bem, assim, com uma masculinidade mais aflorada, ela se frustra. Caramba, né? É interessante. Cara, relacionamento é um negócio muito louco. Você falou uma coisa muito interessante, porque da natureza do homem e da mulher, né? Quando a mulher perde o interesse sexual, é o que ele falou. Eu acho que é o fim da linha. Porque tipo assim, já não admira, né? Já uma série de coisas que ele falou. O homem não. O homem, se a mulher ficar bonitinha, for na praia, botar uma marquinha, ele quer nem saber, não é isso? Já volta o interesse. O homem é mais visual, né? O homem continua traindo mais, né? Mas as mulheres não. Não necessariamente é verdade. É mesmo, não. O que a gente vê é que é muito mais disseminado as traições dos homens. Socialmente mais aceito, né? É mais esperado até. Agora, não. As mulheres estão páreo a páreo nas traições. Eu vi umas últimas pesquisas, só que eram de fora. Tava tipo 60 homem, 40 mulher, ou 50 e pouco por cento homem e 50 e pouco e 40 e pouco mulher. E os motivos, assim, são distintos, né? Entre homem e Os mulher da motivos são traição. muito distintos. Eu já tentei mapear isso, é muito difícil, porque varia de casal para casal. Geralmente o que a gente está falando aqui das mulheres, por exemplo, quando elas perdem esse desejo, essa admiração a outra pessoa, é quando geralmente o cara ficou acomodado. Quando o cara fica acomodado, o que ele faz? Ele para de dar atenção para a mulher. Ele foca só nele, fica aquele cara vendo televisão, jogando videogame, o que for. E aí aparece um outro carinha de fora Que entrega para ela. começa a entregar atenção para ela, carinho, começa a elogiar tudo aquilo que o parceiro não está suprindo. Por que as pessoas traem? Mais de forma As emocional pessoas- a mulher, né? Oi? Ele pega mais de forma emocional a Pega mulher. mais emocional. Por quê? Quando uma pessoa trai, geralmente quando a mulher trai, é porque certas necessidades não estão sendo supridas dentro do relacionamento. E outra pessoa supre isso. E é por isso que tantas pessoas se tornam amantes e não terminam. Por quê? Porque você tem todas as necessidades supridas por duas pessoas, mas você tem. Então é uma situação cômoda para a pessoa também que arranja uma pessoa fora do relacionamento. E acontece... Que complementa, bem que o complemento, né? Complemento. Se abrir mão do outro, também não vai ter o que se oferece. Exatamente. E acontece loucura. muito do cara que é casado ter uma amante que é casada também? Acontece muito. Eu nunca vou esquecer de um cliente meu que ele me falou uma coisa. Ele me falou, se você quer atrair, traia com uma mulher casada. Eu falei, por quê? Porque não vai te dar dor de cabeça. Porque você é casado, ela é casada. Logo, vocês dois, né? Ela não vai pedir para você se separar para você ficar com ela. Isso não é um conselho, pelo amor de Deus. Isso daqui é só o que me contou para eu testemunho, entender, né? para eu entender por que, né, certos homens ficam com mulheres casadas e certas mulheres ficam com homens casados. Eu entendi um pouquinho dessa tática que algumas pessoas usam. É, Você vai fazer? Pode fazer. não, então, isso é engraçado mesmo, né? Tem um amigo meu que já falou o contrário. Falou, olha, eu nunca tenho uma amante. Seja você o amante, entendeu? Porque é menos problema. Falei, pô, bom Porque doideira. é dor de cabeça, né, doutor? É uma dor de cabeça. não tem dá. que ter Tem prazo de disposição. validade. Não tem dá, prazo de validade. não dá. Tem disposição. Agora, doutor, já ouvi também outra afirmação. E aí, ver se isso tem a ver, né? Porque eu gosto de passar o que eu já ouvi, né? Porque eu converso muito com as pessoas, todo o tempo todo conversando com alguém, já ouvi afirmações do tipo. E não foi só de uma pessoa. Como, por exemplo, as pessoas estão juntas há, sei lá, 10, 15 anos. Quando casam, oficialmente, o casamento termina. Isso é bizarro, né? Mas eu já conheci casos assim. Eu também. Das pessoas estarem juntas, morando juntas há 15, 20 anos. Vamos casar? Vamos. Casou, terminou. Madame, não faço a mínima ideia porque isso acontece e eu vejo isso acontecendo. Eu Pode. vejo isso É acontecendo. incrível, cara. É incrível. Parece que de vez em quando a pessoa, sei lá, parece que ela muda, parece que liga um botãozinho da chave. Nossa, foi um grande passo, um grande comprometimento. A pessoa surta e depois ela separa. Eu trabalhei com um cara que
A esposa dele, porque já tá morando. Eles, na época, estavam juntos há 18 anos, quase 20, batendo na casa dos 20. Ele tá falando, não, pô, ela quer casar, ela quer casar. Pô, até eu quero casar, mas eu tenho medo. Porque a gente já teve exemplos dentro da família, do pessoal tá junto. Pô, eu não quero me separar dela. Aí ele tava com medo de oficializar o casamento pra não se separar da mulher. Olha que doideira. Vou fazer uma pergunta aqui. Se você tem dado, depende da sua própria casuística. Quem está mais infeliz num casamento hoje, o homem ou a mulher? E depois, em seguida, quem mais pede divórcio, o homem ou a mulher? Mulher pede mais divórcio. A mulher pede mais? Mulher pede mais divórcio. E que sofre depois mais ou menos, depois de separado? Então, olha, sempre me perguntam isso. A questão é que o homem ele é muito bom em se distrair depois que ele passa por um término. Porque culturalmente, o homem tende a não entrar tanto em contato emocionalmente quanto a mulher. Porque a gente vem de uma sociedade machista onde o homem não chora, essas coisas. É claro que está mudando, mas mesmo assim tem um resquício muito grande. Então o homem tende, na verdade, a se distrair. Na verdade, não a se distrair, a fugir de entrar em contato com sofrimento e com luto. A mulher, quando ela sai do relacionamento, ela já entra no processo de luto. Ela já enfrenta aquilo. Claro, tem exceções, mas a maioria já entra no processo de luto enquanto o cara está se distraindo. Aí chega naquele fatídico dia onde o cara tá se sentindo sozinho, de ressaca, naquele domingo, manda uma mensagem para ex dizendo que tá com saudade. Ele não tá com saudade, ele tá se sentindo carente, é completamente diferente. E aí ele abala a mulher que estava no processo de superação. Ela fica, ai meu Deus, será que ele... E aí 2, 3 dias depois o cara some de novo. Pois é, você falou... Até a gente já conversou sobre isso uma vez. Eu penso que assim, eu nunca olhei para trás. Tomei a decisão, pô, não olho pra trás. E relacionamento, todo mundo já foi e voltou. Já teve algum relacionamento? Todo mundo não, eu nunca. Não, do tipo ioiô, não? Não. Já teve, não? Não. Terminou, voltou? Nem quando novo? Jovem? Não, eu não tenho paciência. Cara, eu tenho um problema sério com ex, cara. É mesmo? É porque o nome já diz ex, pô. Não é nada recente. Sério, eu tive na adolescente não, muito. Eu vou te dizer que não foi... Não na minha juventude eu tive. Mas também eu tenho uma coisa comigo. Eu tenho uma questão, assim, eu sou muito cético. Eu sempre penso muito nas minhas atitudes. E eu já penso o que vai acontecer, incluindo sofrimento, perda, luto, tudo isso. E depois pago. É isso aí, então vamos embora. E vou embora. Senão eu não fico ali, eu não sou, tipo assim, brigo, não quero mais saber de você. Volta. A não ser, tipo assim, terminar, eu tô falando terminar, tá? Não é briguinha. Ah, tá. Sim. Por causa da minha mãe, eu não sei pra onde. Isso é briguinha. Eu, tipo assim, eu tenho um relacionamento, apaixonado pela Rayane, fazer uma homenagem a ela aqui, a mulher da minha vida. Mas, cara, a gente briga, dá briguinha. Mas eu me considero ainda com ela. A foto do meu perfil é eu e ela. A foto dela é eu e ele e eu. Agora o dia que... Aí terminou. Aí terminou, já era. Pode ser que aconteça, né? Agora eu tô mais velho, tô mais, assim, sensível. Pode ser. Mas até então não tem isso comigo, entendeu? Eu não curto muito isso, porque eu gosto disso. De pensar muito nas minhas atitudes. Vou te fazer uma pergunta aqui. Tá minha homenagem à Rayane. Só um segundo. Rayane, pisa no coraçãozinho desse homem que ele tá na palma da tua mão. Olha só, o que acontece? Eu tô brincando aqui, mas era assim. A gente conversando um dia, né? Ela falando sobre... Ela tá estudando, fazendo uma odontologia nova, querendo saber, foi negócio de ter filho. Cara, ela vai ter filho? Eu perdi a mulher, pô. Eu tô falando besteira? Quando o cara tem filho, a prioridade passa a ser o filho. Aquele amorzinho, aquele xodó, aquele mimo, aquele cuidado com o marido. Tô falando de forma geral, tô falando de mim brincando. Mas de forma geral. O casal curte, viaja, tira a onda dele. Quando o filho vem, não é ruim. Olha só, igual você falou, não é conselho de não ter filho. Mas quando o filho chega num relacionamento, ele passa a ser prioridade dos dois. Sim. Aí quando a mulher... Como é que você vai? A mulher vai cuidar da casa, do marido, do filho, e malhar, e ficar linda, e fazer... Não tem condição, cara, humanamente. Mulher Maravilha é só no ficção. É o que eu penso, entendeu? Então tem que pensar nessa possibilidade de quando ter filho... Claro, se vier o filho sem programar... Ainda tem a jornada de trabalho... Mas se vier programando... A jornada de trabalho dupla da mulher. Exatamente. Ela trabalha e ainda tem... E se vier programando, saber, para poder ser, na verdade... cúmplice disso, de depois ficar colocando a culpa na mulher que não se cuidou, que o cabelo não está cuidado, que a unha não está feita. Se for planejado, é uma covardia do cara em relação a isso. É o que eu penso, né? Ou estou falando besteira? Não, acho que é verdade. Quando nasce uma criança, você pode dizer melhor do que eu, que a sua atenção é voltada para a criança. Ela precisa de você. Ela tem uma necessidade do pai, da mãe, principalmente no início. Então você tem que alinhar suas expectativas. Você não pode esperar que a mulher, nos primeiros 6 meses, 8 meses, o que for, ela vai estar linda e bela te esperando em casa, que nem ela estava antes de lingerie. Ela não vai estar. Exatamente. A atenção é voltada completamente para o filho. Mas depois de um tempo, o casal tem que
se atentar que existe ali o homem e mulher e não só papai e mamãe. Sim. Isso é fundamental, porque senão o relacionamento pode ir pro brejo, que eu já... Geralmente vai, né? Mas indo nesse assunto eu já te pergunto. O que muita gente diz que sim, outros dizem que não. Filho prende relacionamento, segura casamento? Resposta rápida, sim. Pelos motivos errados. Entendi. Porque você, na verdade, quer estabelecer ali uma família, porque você não sabe como aquilo vai afetar o seu filho. Só que você não está levando em consideração que seu filho vai crescer, ele vai entender que existe uma dinâmica ali que não está muito correta, ou então ele vai aprender pela modelagem que ele vai reparar que a mãe está triste ou que o pai está triste, ou então começa a ter ali falta de respeito nas brigas, e ele vai aprender que relacionamento é isso. Que mesmo infeliz você deve ficar no relacionamento, e relacionamento é cheio de brigas aí e de respeito. Então, você está tão, na verdade, preocupado em passar um modelo de uma família tradicional que você não está levando em consideração que talvez o modelo que você esteja passando seja disfuncional. Ou seja, é uma bomba relógio, né? Você não controla, você não controla. Eu acredito, é claro, eu não estou aqui num lugar de fala, mas eu acredito que as crianças elas têm resiliência para enfrentar muita coisa. Não subestima o seu filho. Isso é uma questão... Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito preocupado, fiquei estressado com isso. Entendeu? E no final, tá nem aí. Tirou uma onda. Exatamente. A maioria das pessoas, a maioria das crianças hoje em dia tem pais separados. Não é mais que antigamente. Convive bem com isso, sim. Depois da separação, né? Vou falar de divórcio, que separação, como a gente falou anteriormente. Pode ser de uma maneira geral, separação. Até um namoro assim, bem firme e tal, que você goste muito, se você te dar aquela balançada. Qual o tipo de doença, mais distúrbio, sei lá o que você quiser dizer isso, mentalmente falando, depressão, ansiedade, uma tristeza profunda, causa isso e é temporário ou pode levar para a vida toda? Então, existe a depressão que ocorre pós-término, que é uma depressão situacional. Está ocorrendo por causa de um evento e muito possivelmente ela vai embora. Eu, quando atendo uma pessoa, eu vejo o quão grave está a depressão da pessoa, porque é super comum você ficar na cama sem energia, ficar sem comer, ficar sem dormir, quando você está passando por um evento traumático, que é um término. Mas se isso perdurar muito, se eu ver que a pessoa já está 1 mês, 2 meses nessa situação, aí eu encaminho para um psiquiatra para ela avaliar aí um diagnóstico e tomar uma medicação. Sim. Porque a medicação é aliada nesse caso. As pessoas têm muito medo de medicação. Eu sou psicólogo e morria de medo de tomar medicação até que eu entrei em depressão. Então, assim, foi o que me tirou do buraco. E foi justamente dentro do meu casamento, por causa de solidão. E aí vem aquele clichê básico que é a pior solidão é a vivida a 2, porque é verdade. Porque você deveria ter, na verdade, essa sua carência sua suprida pelo casal e você não tem. Você se sente sozinho com uma outra pessoa. Isso é terrível. Assim como só a medicação também sem o tratamento, né? Só medicação sem tratamento não funciona. Também não funciona. A medicação, ela não resolve o problema. Na verdade, ela resolve o sintoma do problema. Para você resolver, você tem que ir no cerne. Você tem que ir no problema. Isso. Você tem que ir num especialista de términos para você lidar com aquilo. Ou então, num psicólogo, numa psicóloga, o que for. Entendi. Agora, é até legal isso que você está falando, porque assim, a gente ouve muito, né, o termo "o tempo cura", mas muitas vezes a gente percebe que o tempo não cura certas feridas, certas mágoas, né? E corre até o risco de ficar, não digo para sempre, mas por mais tempo do que deveria. Né? Então é fundamental a pessoa buscar ajuda quando não consegue. Depende também do trauma, né? Do tamanho do trauma, da separação. Depende, mas o que você falou é exatamente a filosofia que eu sempre digo para as pessoas. Olha, o tempo não cura, ele ameniza. Mas você vai ficar esperando quanto tempo dependendo passivamente do tempo. Você tem que tomar aí uma atitude. Legal. Um comportamento ativo. O que eu vou fazer para amenizar esse tempo? É o que eu sempre digo. O tempo não cura essa dor, ele ameniza. E você não é responsável pela dor que você está passando, mas é responsável em prolongar esse sofrimento. Muita gente prolonga o sofrimento. Porque você entra numa posição de vítima. Quando você entra numa posição de vítima, o que é muito comum, você perde a capacidade de sair daquele local. Agora, e o ruim também é que ele pode tentar apoiar onde?
em droga, em álcool. É comum que isso aconteça. Tem compensações negativas também, isso, né? Uhum. Muito comida também. Compulsivamente, né? Compulsivamente. Aí engorda, aí entra em depressão mais ainda porque tá gordo, fora do peso. Exatamente. Caramba. Agora a gente está falando aqui sobre fins de relacionamento e os traumas, né? Envolvendo isso. Mas existe o fim do relacionamento forçado. A pessoa perde o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, enfim. E eu já vi isso de perto. Tem gente que não consegue superar de jeito nenhum. Até para retomar uma outra relação. É um outro tipo de tratamento nesse caso. E vai até entrar agora no DSM, que é o Manual de Diagnóstico, como luto prolongado. Se eu não me engano, é esse o termo que eles vão usar. Que é quando a pessoa não consegue sair do luto, de fato. E o luto pode ser de uma pessoa que acabou falecendo, ou pode ser até de um ex-namorado, de uma ex-mulher. É o luto prolongado, é quando a pessoa não consegue superar de fato aquilo. E o tratamento, remédio e terapia? Remédio e terapia. Remédio e terapia. São os melhores aliados. Eu sempre digo que quando uma pessoa passa por um término, ela tem alguns sintomas bem característicos, que quase todo mundo passa. Primeiro sintoma, perda de motivação. Você não consegue levantar da cama, você não consegue fazer nada. Se você era um surfista, você perde a motivação de surfar, você perde o prazer. Das coisas do dia a dia, né? Do dia a dia. De brincar com o teu gatinho, de jogar um futebol final de semana. Exatamente. Outro, perda de libido e interesse em outras pessoas. O cara brocha, não consegue ter atração sexual por outras pessoas, seja homem, seja mulher, o que for. E um terceiro sintoma muito comum é dificuldade de concentração e ter foco. Só que o que acontece quando você não tem concentração e tem foco? Já tem, eu sou TDAH. Você não consegue... Esse problema para mim está superado. Você não consegue se distrair. Porque a distração ela precisa de foco também. Quer ver uma distração excelente para quem está passando por um término, mas é difícil por causa da falta de foco e concentração? Trabalho. Quando uma pessoa passa por um término, o rendimento dela do trabalho vai por água abaixo. Porque ela não consegue se concentrar. Deixa de produzir. Só que, infelizmente, o luto de uma pessoa viva não é tão... não é tão assim, não é valorizado, mas não é levado tanto em consideração quanto o luto de uma pessoa morta. Porque se você vai para o trabalho e você diz que o seu pai morreu, as pessoas respeitam você. Elas te dão um espaço, sabe? Fica em casa. Se você chega lá dizendo que a sua mulher te deixou, cara, entendeu? Sofre bullying. Toma vergonha na cara, vai trabalhar. Pô. Mas cara, não deveria. Interessante isso, Porque a dor é parecida ou quase. É muito parecida e de vez em quando o luto da pessoa viva é maior. Porque o luto da pessoa morta, você mal bem é obrigado a lidar com a ausência da pessoa. Não tem jeito. É um luto de perda, mas ao mesmo tempo você tem boas lembranças, vamos chamar assim. Você tem. Aí a pessoa viva pode ter mágoa junto, pode ter tristeza. Da pessoa morta, você está falando? Da viva. Da viva, porque da morta não tem o que você fazer. Da viva. Deve ser pior, inclusive. Só falando, É pior, sabe por quê? Porque a pessoa te assombra. Ela tá lá no Instagram, curtindo. É a verdadeira assombração. É a verdadeira assombração. Ao vivo. Não é quem tá morto, é ao vivo, mas Exatamente. É por isso que o luto de términos tendem a ser mais longos do que o luto de uma pessoa que morreu. Agora, tem a relação também, a gente está falando, né, em grande parte a gente falou das relações que dão sinais, que o negócio não está bem com a relação. Né? É a grande maioria, não sei se é a grande maioria também, mas enfim, é o que a gente costumeiramente fala, né? Na maioria das vezes a gente recebe esse tipo de informação. Mas eu conheço também, todo mundo conhece, aquela pessoa que o outro ou a outra chegou e terminou o famoso do nada. E isso é devastador para quem fica, porque não espera. Ninguém espera que o relacionamento vai terminar, mas dá esses sinais, né? É porque não viu os sinais, né? Não viu. Não, mas tem gente que... tem um casal, tem tempo que eu não falo com ele, quer dizer, eles não estão mais juntos. Mas, pô, uma semana, na semana que o cara postou a foto com ela, cara. Você isso sabe aconteceu. O que acontece, mano? Pô, terminou. Pô, na semana. O cara foi lá e postou a foto, cara. Aí passou 3 dias e terminou a relação. Cara, por que ele fez isso? Eu tenho um curso que eu falo exatamente sobre isso também. Esse término do nada. Eu vou te dizer, não existe término do nada. Acontecem 2 coisas. Ou a outra pessoa já estava infeliz no relacionamento, já há um bom tempo, entrando no processo de luto, porque ela já queria terminar com você.
Então ela já estava digerindo aquilo tudo e aí ela te avisa que ela vai terminar, mas na verdade não foi do nada, ela já estava pensando nisso há muito tempo. Ou então a outra pessoa, ela diz para você as insatisfações, você acha que elas não são grandes o suficientes para ver um término, mas na verdade são. E aí a pessoa termina com você do nada, mas na verdade foi você que não, na verdade deu ali o valor necessário para as queixas da outra pessoa. É como diz a música do Sorriso Maroto, você vinha dando sinais e eu não vi. Exatamente. É totalmente isso, você né? não quis ver, na verdade, ou você achou que não era grande o suficiente para levar Ou um então tu término. não valoriza, tá nem aí. Quando termina, tu fica, pô, É. foi mal, vacilei. Não valorizar, É né? verdade. Exatamente. E disso vem uma questão muito importante, que é a percepção que o outro não está sofrendo. Eu atendo muitas mulheres que me dizem isso. Nossa, eu tô aqui na vala, sofrendo, e o cara tá lá curtindo a vida. Eu falo, olha, ou o cara entrou no modo distração e fuga, de fato, ou então ele já vinha pensando em terminar com você, entrou no processo de luto dentro da relação, e quando ele terminou, o processo dele já tinha terminado. E aí você entrou no processo. São tempos diferentes. Entendi. E em relação à culpa, hein? Mesmo de quem terminou, às vezes o cara termina, fez a besteira, termina, mas... ou a mulher, enfim. Mas a culpa, mesmo ela, dessa pessoa terminando o relacionamento, iniciativa própria, mas existe a culpa, né? Até pela criação de né? Mais das gerações. A minha geração, digo, vem uma culpa muito grande que se desfazer dela é complicado. É uma das coisas mais difíceis que tem você lidar com a culpa, porque a culpa é extremamente injusta. O que é a culpa? É você hoje olhar para trás com as informações que você tem hoje para avaliar algo que no meio da tempestade você não conseguia perceber. É muito fácil a gente unir as pontas depois que o evento acontece. Entendi. Quando está acontecendo, a gente não consegue. A culpa, na verdade, ela é uma corrente que te prende a outra pessoa. E a culpa ela é tão injusta que ela, na verdade, indica que você foi a única culpada pelo relacionamento determinado. E um relacionamento é feito, hoje em dia, de pelo menos 2 pessoas. Sim. Então, você não foi culpada, a não ser que você tenha traído a pessoa, enfim. Mas, geralmente, as 2 pessoas são responsáveis pelo término do relacionamento, por elas se desconectarem, por elas não terem uma comunicação eficaz. Então, geralmente, você está assumindo todo o término para você. E o que você deveria fazer, na verdade, é saber que você foi responsável, mas a outra também. Que é um fardo muito grande você levar essa culpa toda sozinha. E o pior de tudo é que você não tem o que fazer. Porque você não tem o poder de voltar no passado e consertar. O que você pode fazer, eu indico sempre para as minhas pacientes, é escreve tudo aquilo que você fez e se arrepende. Ou então tudo aquilo que você deveria ter feito e não fez. Escreve, coloca para fora. Porque a gente acha que ficar pensando nas coisas faz a gente chegar a uma resolução. Não faz. O pensamento, ele gera reflexão, mas se você não coloca para fora, ele vira ruminação. Ruminação é aquela coisa que fica ali, fica ali, fica ali e nunca é colocado para fora. Pensamentos precisam ser digeridos e evacuados também. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Você acha que é um bom caminho, na dor da separação, assim, no auge dela, a pessoa procurar se isolar, mas claro, quando digo se isolar, é fazer as coisas que gosta, ver um Netflixinho com a família, fazer um churrasquinho, ou literalmente ir pra pista? O que você acha? De repente não há assim, caminho pro sucesso, mas o insucesso com certeza tem, né? Olha, o que você acha que vai dar ruim? Vai dar ruim! Eu já digo de cara, ir pra pista é fuga, não é distração. Sim. É fuga, você não quer pensar naquilo. Eu tive um breve relacionamento com uma pessoa que eu um dia cheguei no quarto, a gente teve uma experiência, work experience, a gente foi estudar fora do país. Eu entrei no quarto dela do hotel, tava luz apagada, Djavan tocando e ela chorando. Eu perguntei pra ela assim, o que tá acontecendo? Mas você tá bem? Eu fiz alguma coisa? Ela falou, não, eu tô bem. Eu só tô entrando em contato com o meu sofrimento, porque eu terminei com meu namorado há pouco tempo. Eu falei, cara, que incrível que ela tá fazendo. É um movimento contrário do que todo mundo faz. Todo mundo quer se livrar da dor a todo custo. Que a gente tem o princípio do prazer e do desprazer. A gente quer chegar perto do prazer e se distanciar do desprazer. Ela estava fazendo o oposto. Ela estava enfrentando a dor. Enfrentando a dor, você, na verdade, lida com ela e você dissolve ela. E aí você consegue superar muito mais rápido.
Então, é claro, tem momentos que eu recomendo para a pessoa. Olha, você precisa se distrair. Você não precisa passar o final de semana inteiro sofrendo, pensando na pessoa. O que você pode fazer é sair com uma amiga, com um amigo, né, ir num cinema, assistir uma série, alguma coisa, como distração. E qual é a diferença de distração e fuga? A distração são horas que você não vai pensar na outra pessoa ali. Só que depois você vai voltar e vai ter que pensar na outra pessoa. A fuga é você tentar evitar pensar a todo custo, por nenhum minuto sequer. Essa que é a diferença entre distração e fuga. Geralmente com coisas deletérias, até a moral ou a própria saúde, né? Sim, também, porque a gente acaba largando mão da nossa saúde. Então, quando uma pessoa está passando por um término, acabou de terminar, e ela chega até mim e eu falo, olha, a gente tem uma base aqui para a gente trabalhar. Sono e alimentação. É a base. Isso. Porque a pessoa não dorme e a pessoa não come. Se ela não dorme, o pensamento dela passa a ficar mais negativo e pessimista sobre a possibilidade dela superar. Então a gente tem que ajeitar o sono, geralmente com o psiquiatra. A alimentação, eu digo, você precisa comer o mínimo necessário. O mínimo. Não estou pedindo para você comer como antes. Nem que você faça um shake. Nem que você deixe uma banana e um ovo pronto, cozido, na cozinha para você se alimentar. Porque sem energia você não vai para lugar nenhum. Literalmente e psicologicamente. Então, existe também a base que você precisa trabalhar. Que nada mais é do que a sua saúde também. É interessante. Pô, né? sensacional. Da fuga. Agora, assim, pra gente fechar, você abordou um tema que passou por um assunto que foi o seguinte: na maioria das vezes, um casal formado por duas pessoas, para exemplificar. No mínimo, hoje em dia. No trisal, No mínimo, quadrisal. não sei o isso que eu ia trisal. falar. No mínimo. Não, Vamos lá. Porque vamos lá. Se um relacionamento envolvendo duas pessoas Já é complicado. tão complexo, um relacionamento envolvendo 3 pessoas, isso É mais sim, fácil. pelo Traz uma dinheiro. demanda. Mas resolve isso aí pra mim, por Aí, favor. pô, mas aí é mais Resolve prazer, aqui. é relação mesmo, é paixão, é amor, é verdade. só sacanagem. O que é isso? Olha, para responder essa pergunta, a gente tem que entender que um relacionamento a dois, na verdade, ele é cultural. Ninguém disse que duas pessoas tem que ser só duas pessoas. O casamento, ele vem, né, da religião. Então, não existe certo e errado nesse caso. Não tem nada de errado, absolutamente nada de errado, a gente se relacionar com várias pessoas e ter um relacionamento aí com mais de uma pessoa. Mas eu concordo com você. Se com uma pessoa já é super difícil, com mais de uma, então... Não, mas é mais fácil pagar as contas. Fica mais fácil. Rachar pra 3, Se não rachar pra 3, Fica mais fácil. Agora, o relacionamento aberto. Algumas pessoas dão um exemplo que é o modelo a se seguir no futuro. Outras, até você vai ter sempre Aí minha divisão de pergunta é: o opiniões. que é relacionamento aberto? Essa é a minha pergunta. É que não existe traição, você pode fazer o que quiser. Não é exatamente. Esse que é o equívoco. Relacionamento aberto não é petaria. Não é. Existem regras. Se você quer abrir o seu relacionamento, tem que ter regra. Vamos supor que é um casal que não tem mais relação, eles decidem abrir o relacionamento. Não é fica qualquer pessoa. Não. Porque você corre o risco da outra pessoa se apaixonar e te largar. Então, existem certas regras. Por exemplo, você não pode ficar com a mesma pessoa 2 vezes. Você não pode ficar trocando mensagem o tempo inteiro com a mesma pessoa. Existem regras ali para você proteger o relacionamento ali primordial, que é o de vocês dois. Entendi. Mas será que se chega ao ponto de ser um relacionamento aberto, vai haver essa fidelidade no sentido de, não vou fazer não? Como é que eu não sei se... Eu não sei se eu conseguiria. Entendeu? Já que é aberto, né? Eu não conseguiria, mas... Já que é a aberto. gente que consegue, enfim. bravo. Mas tipo assim, conseguindo sentir até disso. Não, então tá, eu vou sair com essa daqui, nunca mais eu saio com ela. Se for prazeroso, já que é aberto, por que não? Muito bom. Isso é uma regra que eu tô dizendo aqui, mas podem ter outras regras. Cara, é famoso não, pode cada um sair com a com mesma cada um. pessoa, contanto que você traga ela pra gente e a gente faça junto. Tem isso também. Relacionamento aberto pode ter isso também. Eu não quero saber quem é. Não pode ser. Se eu não souber quem é, já é traição. Ó, você com fulano. Exatamente. Pode ter isso loucura, também. né? Pois é. Exatamente. É mais complicado do que a gente imagina. Mas então, a minha Relacionamento questão aberto é a não é seguinte, abrir a porteirinha e fazer o que quiser. Eu sou um cara assim, muito assim, mente aberta pra tudo. Mas eu acho que pro amor eu perdoo tudo. Quando você fala em amor, tá tudo perdoado. Quando for amor, não perdoo algumas atitudes. Será que é amor nessa relação aberta? Amor
de verdade? Amor tem. Amor tem, porque não tem nada que indique que o amor ele não é um reservatório que você deu por uma pessoa, ele esvaziou e não tem mais amor para dar. Aham. A gente dá amor para mãe, para pai, para irmão. Sim. A gente pode amar 2 mulheres ao mesmo tempo, amar 2 homens ao mesmo tempo. Não existe um reservatório. Você pode amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem nada que indique que isso não é possível. Sim, interessante. Sensacional. Bom, Thomas Schultz, obrigado pela sua presença aqui no Tá Beleza Obrigado. Podcast. Dá o seu recado aí, rede social, projetos, enfim, tá em casa. Quem quiser me encontrar, eu tô aí em quase todas as redes sociais, como Tommy, T-H-O-M-Y, ou então Tommy Talks. Eu tenho um curso sobre superação, eu tenho um e-book. Me acompanha, que vai ser um prazer aí responder as suas perguntas também. Tá certo? Deixa o contato também. sim, é. Desculpa também, o tema nosso aqui foi separação, mas você trata também de ciúme, trata também Eu trato. de relacionamento como um todo? Eu trato Deixa em teu relacionamento contato. como um todo. Eu trato 3 demandas principais, que é quem tá pensando em terminar um relacionamento, quem tá passando por um término e quem quer, na verdade, entrar num relacionamento e tá com um bloqueio emocional e não consegue. Eu atendo também um pouco quem quer melhorar o relacionamento, mas não é uma grande parte. Sim. E vou fazer uma pergunta aqui, né? É sempre engraçado, né? O paciente te procura para poder entrar no relacionamento. Aliás, querer sair do relacionamento. Você aconselha a ficar, olha, sair. Amigo, vai embora que isso é uma furada. Como é que funciona? Você avalia primeiro a relação, o casal, a pessoa? Como é que funciona isso? Eu sempre falo pra pessoa, você tá disposta a fazer o relacionamento dar certo? Se ela diz que não, eu falo, então você já sabe o que você tem que fazer, eu vou te ajudar a alcançar isso. Se a pessoa quiser lutar pelo relacionamento, eu ajudo ela a lutar pelo relacionamento. Mas geralmente, quando a pessoa vem até mim pensando em terminar, é porque ela já não está mais disposta. Ou então ela já viu na outra pessoa que a outra pessoa não está disposta a mudar por ela. Sim. Total sentido. Thomas Schultz aqui no Tá Beleza Podcast. Mais uma vez, obrigado. Ó, não deixe de curtir, dá o like aí no vídeo, dá o clique aí no sininho, faça a sua inscrição para você poder ver aí, ó, aparece no trilho do YouTube os próximos vídeos aqui do Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética e bem-estar. Até a próxima, valeu! Obrigado, doutor. Arrebentou. Valeu. Arrebentou. Obrigado. Um abraço. Muito bom.